Pronto. Dentro desse odds rate aqui que a gente está fazendo. Tá certo? Bom, então a gente está pegando essa taxa de proporção aqui. Qual que é o detalhe? Aqui pra gente ver esse funcionamento todo. Percebe que aqui, ó, ficou dividido por zero? Porque esse cara aqui é zero, né? Então, como eu estou fazendo uma divisão pela outra, tá certo? Não fica legal. Não fica legal, não. Alguma coisa dividido por zero dá infinito, ou seja, ele não consegue calcular. O que a gente faz, então, para a gente conseguir resolver esse problema? Primeiro a gente calcula o peso aqui dos eventos. O peso dos eventos nada mais é que o logaritmo newtoniano, ou seja, o ln, desse cara aqui. Beleza? Então, é uma formuleta, vai que vai. Tá? Não, é número novamente. Aqui. O que tá... Opa! O que está acontecendo? Como esse cara é dividido por zero, esse cara aqui também ele é dividido por zero. Então, o ln disso aqui não vai dar certo também. O que a gente faz? A gente faz um peso ajustado. O peso ajustado ele é o seguinte. Quando eu não tenho essa situação aqui, ou seja, quando eu tenho um dos eventos sendo zero, a gente faz uma soma, a gente faz simplesmente uma relação de proporcionalidade, somando aqui nos valores absolutos. Ou seja, a gente soma meio em cada um deles. Então, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte. Olha só. Esse cara aqui mesmo. E aí, tudo bem. Bora. Não preciso ajustar ninguém. Tá? Quando eu estiver aqui, para eu conseguir resolver este meu pequeno problema aqui que está todo estouradinho, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai somar meio aqui e com isso somar meio aqui. Beleza. A mesma coisa a gente faz desse outro lado. A gente soma meio de um lado e soma meio de outro. Quando eu faço isso, esse problema aqui desaparece. Tá vendo? Então, eu só estou fazendo um ajuste nos meus pesos, colocando um valor meio de cada lado, para que eu consiga não ter, para que eu consiga popular essa informação aqui, ou seja, eu consiga fazer um cálculo. A mesma coisa eu trago para baixo. E a mesma coisa eu trago aqui para baixo. Ou seja, eu simplesmente somo meio nas duas variáveis. Quando isso acontece, esse cara aqui desaparece, então eu tenho um ajuste nos meus pezinhos aqui. Beleza? Então agora eu consigo calcular esse meu amigo aqui. Tá certo? Então, faço um ajuste. Tá bom. Esse ajuste feito, eu consigo calcular o IV para todo mundo. Como que a gente calcula o IV para todo mundo? O IV simplesmente é dado por não evento, pelo evento, vezes agora o peso ajustado. Tá? Eu vou fazer o ajuste do peso para todo mundo aqui. Beleza? Fechou o problema. Então, eu tenho aqui o information value. Vou colocar aqui no número melhor. E aí eu faço a soma. Até aqui a gente já viu várias vezes. Certo? Sem grandes novidades sobre o Sol, sem nada demais aqui. Olha esse WOE com relação às faixas de valores daqui. Tá? Agora que começa a ficar interessante. Se eu pegar e fizer uma coisa bem tranquila, bem simples, que é um gráfico de linha. Vou pegar um gráfico de linha, venho aqui, eu pego o meu selecionar dados, adicionar, tenho aqui o meu WOE, o nome da série aqui é WOE mesmo, editar, coloquei aqui, vamos pegar o WOE ajustado, que é melhor, beleza, vou pegar as faixas de valores,
Tá bom. Percebe que ele vem linear, ele vai vindo linear. De repente ele cai. Esse WOE, ele chama peso dos eventos, é exatamente para ver se esses pesos possuem linearidade e eu consigo fazer uma classificação dessas variáveis. Quando ele quebra essa linearidade, isso principalmente, veja, deixar bem claro aqui, isso principalmente quando eu estiver trabalhando com valores que eu dividi em classes de valores, tá? Eu consegui fazer bins aqui, né? Consegui dividir em grupos de valores, ou seja, isso aqui são valores praticamente contínuos que eu dividi em classes de valores. Quando eu tenho esse tipo de coisa aqui, eu consigo, e em geral o que acontece é quando isso aqui tá assim, poxa, isso é legal, dá para usar bem, isso aqui vai ficar uma linearidade e vai te mostrar o seguinte: quando ele quebra essa linearidade daqui para cá, significa que esses eventos finais aqui, eles são muito pouco significantes visto ao total de eventos que você tem. Então você pode pegar essa última classe de eventos aqui e agrupar com o anterior, que você não vai ter mudança significativa no seu indicador e na sua classificação. E você pode ter uma variável a menos para fazer modelagem se você precisar, ou se você quiser classificar. Então o que eu estou querendo dizer com tudo isso é o seguinte: eu posso pegar e classificar isso aqui da seguinte forma: ao invés de ser de 64 a 74, eu falo que vai ser até 84, aqui passa a ter 4 pessoas e aqui continua com 0. Esse aqui deleta e aqui continua. Então, essa linha toda aqui para mim, eu vou simplesmente não usar mais, porque agora eu diminui uma classe de valor. Quando eu fizer isso, essa soma vem aqui para cima e eu vou colocar todo mundo aqui em cima. E vamos fazer as continhas para ver o que acontece. Então, ó, soma, aqui, aqui, não mudou nada, tem que continuar exatamente a mesma coisa, tá certo? Aqui, todo mundo, bonitinho, aqui, todo mundo, bonitinho, desceu, opa, esse cara é aqui, e esse cara é aqui, agora sim, aqui, aqui, eu vou ter aquele problema de ajuste do odd, que eu faço somente para ele, quem já tinha visto. Então a gente vai ter esse cara mais 0,5 mais 0,5. Isso aqui é um padrão que se usa para conseguir tirar esse problema, tá? Toda vez que deu erro. E detalhe, quando você tem uma ordenação assim, dessa forma, o que você vai ter acontecendo é que as classes finais, ou seja, as classificações finais, os bins finais aqui, onde vai ter menos valor, tá certo? Vão ser os mais, onde vai aparecer a necessidade de fazer estes ajustes, porque você vai ter concentração maiores nessas faixas, principalmente quando a gente estiver trabalhando com faixa de preço, como a gente viu, né? Você tem concentração em faixa de preços menores. Agora, olha só, esse gráfico aqui, se eu vier aqui embaixo, caramba, vamos lá, Excel, me ajuda. Pá, eu tenho essa linearidade. Tá conseguindo me acompanhar? Tô sim, tô vendo ali. Ele forma uma tendência linear. Exatamente. A partir de agora. Aí o que acontece aqui? Qual que é a vantagem dessa tendência linearizada agora? A gente pode começar a fazer uma classificação para esses caras, como se fosse um score mesmo. Esses números aqui, a gente pode fazer utilizar para um score ou uma classificação. E aí, como que a gente pode fazer isso? Pode fazer essa ordenação.
Deixa eu ver se ele pegou a soma aqui. Vai Excel. Gil do tio. Gil do tio, Excel. Aí. Oi. Tá. Não tem, tá vendo que não tem muita mudança, né? Ó, parecido. O que acontece aqui? A classificação que a gente vai fazer se chama ordenar interno. Não sei se você já viu essa brincadeira no Excel. Aí é uma formuleta mesmo. A gente vai criar aqui uma classificação segundo esse cara aqui. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Quanto menor for esse valor, para mim, aqui, mais são as pessoas que saem da empresa. Consegue ver? É só ver por aqui, ó. Tá vendo? Entendi. Eu não sei se eu entendi o conceito, mas a relação eu entendi. E a ordenação está até feita, né? Qual que é a... O que você não entendeu? Você falou? Eu acho que eu não entendi o conceito, mas a relação eu entendi. Ah, E o conceito da ordem interna aqui? Isso. Ah, essa aqui é uma formulinha no Excel. Essa aqui, ó. Ordem EQ, tá vendo? Uhum. Então, a gente colocar a ordem EQ. Vem aqui. Você vai colocar o número que você quer. Esse cara aqui, por exemplo. A pergunta é assim. Este primeiro cara, com relação a todo mundo, qual a posição dele? Ele é primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Entendeu? Ou quinto, né? Depende de quanto você tiver. Eu fixo o valor que eu vou ter que arrastar para todo mundo. E agora a ordem aqui é o seguinte. Ele fala assim, ó. Se você quiser fazer na ordem decrescente, ou seja, do maior pro menor, tá? Ou seja, quem for maior for em primeiro, quem for menor for o último, então você coloca 0. Se não, você coloca qualquer valor menor que 0. Eu vou colocar... A gente pode colocar aqui, nesse caso que eu estou pensando, a gente pode pensar o seguinte. Quanto mais pessoas saírem por cada faixa, quando eu tiver chance de mais pessoas saírem por cada faixa aqui, eu vou atribuir um peso maior. Porque daí eu vou conseguir falar o seguinte, olha, quando eu tenho essa faixa aqui, eu tenho muito peso para a pessoa sair da empresa. Entendeu? Ou não? Não, entendi sim. Eu acho que já está, inclusive, na ordem, né? Sim. Normal. Tá. Aqui. Tá certo? Ah, sim. Se aqui tá na ordem... Não, não tá. Aqui tá. Aqui, perdão, aqui tá, né? Aqui. Então, exatamente. Ah, então perfeito, perfeito. Mas se você tentar fazer por aqui, não dá, tá vendo? Ó? Porque 57, 23, 5, 7. Tá vendo? Ele vai subindo, ele cai e depois sobe os números. Aqui fica certinho. Então, se você calcula isso daqui, você faz um peso para esses caras. Entendi. Entendeu? Bom, então, esse cara todo aqui, você consegue tirar, então, essa informação e consegue fazer isso daqui. Para que você faz isso? Porque você consegue fazer agora um fator classificatório lá na sua base. Você pode criar uma sequência de ifs. Opa, perdão, né? Eu quero fazer o contrário isso daqui. Ele não pegou o número que eu queria aqui. Eu quero dar mais peso. Agora sim, perdão. Eu quero dar mais peso para quem sai. Tá? Para quem sai mais. Tem mais chance de sair. Tá certo? Que são esses caras. Esse cara aqui tem mais chance de sair. Como que a gente sabe isso daí? É só olhar lá na análise inicial nossa. Que é aqui, ó. Quanto menor a faixa de valor, maior a probabilidade o cara tem de sair. Tá vendo? Esse cara aqui é aquela linha lá. Aquelas duas linhas. O valor daquelas duas linhas juntas dá 144. Ou seja, aqui eu tenho uma probabilidade de 41%, ou seja, 41% em 144 da pessoa sair quem está nessa faixa historicamente. Que é o que a gente está vendo exatamente aqui. Tá certo? Então, aqui é o cara que mais tem a probabilidade de sair. Então, maior peso para que ele tenha maior probabilidade de sair. É isso que eu quero mostrar aqui. Então, a gente fez uma ordenação.
que a gente consegue fazer com isso? A gente consegue, então, voltar lá na base e falar o seguinte, ó, se o valor estiver entre 14 e 24, joga o número 6. Se tiver entre 24 e 34, joga o número 5. E assim sucessivamente. Entendeu como que é? Entendi, faz muito bom. Porque o que acontece? Imagine assim, ó, você cria um classificador desse para cada variável. Então, onde eu estou querendo chegar? Quero chegar nisso daqui, ó. Vamos lá. Vou fazer um aqui, vou fazer mais um. Aí eu vou fazer mais um. Cadê? Análise iniciais. Esses dois caras aqui, tá? Vou só pegar aqui, ó, que já está pronto. Então, eu vou vir aqui, colocar esses dois valores. A gente sabe que tudo isso aqui vão ser esses caras aqui pra gente, certo? E a gente está pegando agora, a gente está vendo a posição. Aqui. Tudo bem? Sem problemas? Tudo bem, sem problema. Eu queria só entender um pouco por que o peso do evento ele é inversamente proporcional à chance do evento acontecer. É um acaso daquela tabela ou sempre é assim? Um acaso daquela tabela. Qual tabela? Vamos lá. Então, o menor valor aí do peso do evento ajustado é justamente onde da maior chance do evento acontecer, que é Aham. ali 57%. Isso sempre vai acontecer dessa forma? Ou enfim, foi algo que aconteceu para essa tabela, para esses dados? Ah, tá, entendi. É o seguinte, tá vendo que a gente está usando aqui para calcular o evento LN? Sim. Tá? O LN de um determinado valor, o logaritmo de um determinado valor, quando o valor ele é menor que zero, aqui, Uhum. ele é negativo. Então, quanto mais próximo de zero isso aqui for, mais negativo é. Isso aqui não pode ser zero, senão não existe. Não existe logaritmo de zero. Entendi. Quanto mais próximo de zero, ele vai chegando mais negativo. A questão é, quanto mais próximo de zero isso daqui for, como nós estamos dividindo este valor aqui, o não evento, pelo evento, ou seja, enfim, não evento, o que não aconteceu pelo que aconteceu, para esse cara ser próximo de zero aqui, esse evento tem que ser muito grande. Tá. Ou seja, ou, de outra forma, o evento não pode nem acontecer. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó. Sacou? Entendi. Agora, se eu tiver assim, ó, 0,1, viu? Entendi. Se eu tiver 1%, ó, menos 4. Se eu tiver 10%, menos 1,75. Por quê? Devido a essa própria questão do ADN. Então, conforme esse número aqui vai ficando cada vez mais próximo de zero, mais negativo se torna esse. E quanto mais negativo for esse cara aqui, tá certo? Mais o não evento está relacionado. Mais o não evento ocorre e mais o evento ocorre. Não sei se ficou claro o que eu quero dizer. Ou seja, Entendi. quanto mais negativo esse cara for, significa que isso aqui acontece, vai ter chance de acontecer menor, cada vez menor com relação a esse. Tá, entendi. Entendeu? E por que a gente faz dessa forma aqui? Tá? Porque, olha só para você ter uma ideia, que eu quero dizer é o seguinte, eu vou jogar isso aqui, tá? Não, entendi mesmo agora. Entendeu? Entendi. Ó, eu vou colocar num gráfico aqui, tá? Só para ficar claro. Gráfico é sempre bacaninha. Olha isso. Se eu pegar a taxa de odds, tá? O odds rate aqui, e graficar, isso aqui não dá mais uma reta, tá vendo? Vamos até pegar um negócio aqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar aqui, formatar série de dados. Cadê o meu formatar série? Ah, aparece aqui embaixo. Tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui para deixar mais suavizada a linha. Não ficou legal. Ó, vou fazer uma coisa aqui só para a gente ter uma ideia, tá? Linha de tendência.
aqui, só para ficar bem claro onde que eu estou querendo chegar contigo aqui. Aqui. Essa é a minha linha de tendência, tá? Deixa ela bem destacada aqui. Vou colocar o R no gráfico, colocar exibir a equação, tá certo? Dar uma destacada bem forte nela aqui. Aumentar aqui para a gente poder ver aí na sua tela com tranquilidade. O que está acontecendo aí, cara? Se você notar... Cadê você? Aqui, pronto. Se você notar, pelos próprios dados aqui, você tem um problema. Se a gente calcular o resíduo, vai perceber que esse gráfico aqui não se ajusta bem a uma reta. Porque ele começa em cima, cai muito lá embaixo e vai para lá. Tanto que, se eu fizer uma coisa bem mais simples, ao invés de colocar uma linear, conforme a gente está pedindo para ele ajustar aqui, colocar uma polinomial de grau 2, olha a diferença do R. Tá vendo? Ó, linear 81. Polinomial de grau 2, 0,9799. Fica bem melhor. Se colocar uma logaritma, não fica legal. Se colocar uma exponencial, dá uma melhorada. Mas a polinomial de grau 2 aqui fica melhor. Ou seja, você não consegue fazer uma classificação linear. De novo, você não consegue fazer uma classificação linear com esses caras aqui. Entretanto, você consegue fazer uma classificação linear com o WE. Com o WE, você faz uma classificação linear cujo ajuste é bom. Tanto que, se eu colocar aqui linear, 0,93. Para polinomial de grau 2, bem melhor? Com certeza. Mas, em relação ao que você tinha antes, esse R aqui está bem melhor do que se eu simplesmente colocar esse cara aqui. Ó, 0,93, tá vendo aqui? Aqui eu tenho 0,81. Tá vendo? Então, Sim, eu consigo, então, fazer uma ordenação linear. Sacou? Entendi. Perfeito. Agora... O que acontece, Felipe? É o seguinte, cara. Todas as coisas que a gente... Todas as coisas assim, não, né? Isso é muito radical, mas a grande maioria, a grande massa das coisas que a gente tenta procurar é sempre relações lineares entre... Quando eu falo variáveis, é entre fenômenos. E esse fenômeno você pode escolher o que você quiser. Preço com relação à demanda, demanda com relação a preço, preço com relação a não sei o que lá, eventos científicos, virologia, o que você quiser. A tentativa sempre é encontrar uma relação linear. Você fala assim, nossa, mas por que uma relação linear? Porque ela é fácil de explicar. Quando você tem linearidade, você tem facilidade de explicação e fica fácil você fazer predição, ou seja, fica fácil de você prever o que vem. Quando você não tem linearidade, começa a ficar difícil de compreender o fenômeno e fica difícil de você fazer previsão. Porque se você encontra alguma coisa que te dá uma linearidade, fala, puta, então eu sei qual que é a próxima proporção. Eu sei como isso daqui caminha, qual que é a proporção de caminhar desse evento. Se eu sei qual que é a proporção de caminhar desse fenômeno, eu sei para onde ele vai chegar, mesmo que o fenômeno inicial seja totalmente bagunçado, mas eu consigo fazer algum cálculo que eu chego numa proporção linear, eu vou fazendo depois os cálculos inversos, né, engenharia reversa, e eu chego onde eu preciso. Nossa, maravilhoso! Mas eu tenho uma relação fácil de ser calculada. Entendeu como que é? Essa é a questão. Por isso que a gente tenta procurar esses eventos lineares. Tá? E esses eventos linearizados aqui vão se dar principalmente quando você tem ordenação da coisa toda. Então, isso aqui que eu estou querendo ordenação. Ordenação é o seguinte, a faixa de 14 a 24, ela tem que ser obrigatoriamente antes de 24 a 34. Está indo do menor para o maior. Né? Isso está ordenado. Uhum. Aqui, nesse evento, acontece uma coisa ainda mais interessante. Você consegue, então, quando você não tem ordenação dessa forma, com uma relação dessa, ainda achar qual que é a ordenação desses caras aqui,
segundo essas proporções, ou seja, conseguir encontrar uma classificação de tal maneira que você consiga classificar bacaninha esses caras. O que eu tô querendo dizer? Isso aqui, quer ver? Vou fazer as mesmas contas, ó. Vou pegar esse cara, vou dividir por esse cara aqui. Agora a gente está fazendo posição, tá? Mesma conta, mesma coisa. 4. Isso aqui dá para fazer. Nossa, isso aqui dá para fazer tanta coisa, cara. Esse conceito, mas tanta coisa. Tinha uma coisa que era muito moda no, sei lá, 2012, 2013. Aqui eu vou fazer esse por esse cara aqui. Vou colocar em número. 2012, 2013, que era uma coisa chamada BSC, não sei se eu falar. Balance Scorecard. Daí de repente sumiu. Como tudo, né? Começa. Esse eu conheço. Conhece? Aí fica famoso, aí some, aí vem de novo, aí desaparece. Aquela coisa de sempre que, né? Enfim. É bom. Aqui apareceu esse número careta aqui, tá vendo? Tá? Quando isso acontece, novamente, então o que eu faço? Eu venho aqui, simplesmente coloco um peso aqui. Só para ele sumir um cara aqui e conseguir trabalhar. Aí, esse amigo aqui, pá, ajustou. Já está ajustado, vai ser ele próprio. Aqui. E aí, o information value nada mais é que esse valor menos esse valor vezes o ajustado daqui. Fechou. Duas casas são mais que o suficiente. Faço a soma. Oh, caramba. Fechou. Legal. Soma bacaninha. 0,3 praticamente. Então, estamos chegando num lugar bacana. Aqui já tá... Esse cara explica bem. Olha que legal. Só que o mais interessante disso é poder fazer isso aqui, ó. Vou pegar a mesma fórmula lá, tá? Vou trazer somente onde que eu quero que ele classifique aqui. Olha isso agora. Ele traz uma classificação para mim. Tá vendo? Ele classificou. Ele traz uma classificação, quem é o primeiro, segundo, terceiro desses eventos todos aqui. Então, olha isso. O cara mais pesado é esse último. E faz sentido. Porque desse cara data analysis que a gente tem aqui, dessa posição, eu tinha um cara e ele foi mandado embora. Logo, ele tem maior peso mesmo. Uhum. Esse cara aqui, por que esse aqui é o maior peso? Está certo. Porque, ó, de 62 pessoas, 26 foram mandadas embora. Ou seja, quase 50%. Tá vendo? E assim, sucessivamente. Aí, de novo, o que é legal? A gente vai lá na base, procura esses caras aqui e vai atribuindo esses pesos. Aí, o que dá para fazer? Se a gente segue a mesma ideia para todo mundo, ou seja, quanto mais peso ele tiver na sua variável, né, quanto mais peso ele tem, mais é a propensão dele pedir para sair ou de ser demitido, mais é a propensão de sair da empresa. Se a gente faz isso para todas as variáveis que a gente tem, então a gente tem aqui uma a uma, vai fazendo uma a uma, todas as variáveis, vai calculando, e qual que a gente usa, né? A gente usa aquela que você tem um information value bacaninha. Então esse aqui é legal, esse aqui dá para usar, bacana, a gente vai fazendo, puta, tem information value legal, dá para usar isso daí. E você vai lá na base e carimba, cria variáveis carimbando, depois você cria uma variável final, tá certo? Cria uma variável final, que nessa variável final você soma todos esses pesos ordenados que você tem, e quanto maior for esse valor,
porque você está somando, né? Quanto maior, pior. Quanto maior for esse valor, mais a propensão de uma pessoa sair. Então aí o que você tem na sua base? Você tem todo mundo classificado, inclusive aqueles que estão na empresa. Entendeu? Entendi, porque ele pode ser da categoria do grupo que mais sai. Ele tem um peso grande para a saída. Muito interessante. Exatamente. Exatamente. Exatamente isso. Porque aí vale a pena. Aí faz sentido. Onde eu estou querendo chegar para você é, com tudo isso, faz sentido fazer um dash. Porque senão não faz sentido nenhum. Você fica construindo gráfico e tabela à toa e gerando discussão que não leva a nada. Quando você sabe qual variável que você precisa ajustar e observar, você não precisa utilizar 72 variáveis. Então, onde eu estou querendo chegar com você? Por que a gente está fazendo tudo isso? Para construir um dash que a gente tem lá, aqui na nossa base, tem uma infinidade chata pra caramba. A gente tem esse cara aqui, mas todo mundo aqui que tem 29 variáveis, tá? A base total tem 40 variáveis agora, mais aquelas que nós calculamos. Fala assim, cara, de 40 eu vou usar quanto? Ah, já tinha no começo 33, 32. Não, cara, tirando a independente tem 30. Pelo amor de Deus. Não. 30 variáveis para acompanhar, que loucura, não faz sentido. A pergunta é assim, o que eu preciso acompanhar? Então a gente viu o seguinte, olha, a gente já está percebendo, pô, bacana acompanhar, cadê? Bacana acompanhar esses gráficos aqui, é legal mandar, esse cara aqui é legal mandar, beleza, 2 ainda, ok. Tem aquela, a curva das diferenciais lá, das curvas dos mobs, show de bola. E a gente vai fazer para todos para ver assim, poxa, o que compensa? E dessas variáveis que compensa, a gente faz um peso final e mostra quem está dentro ou fora daquela faixa. Quando eles falam assim, olha, eu tenho, quando eu estou querendo dizer para você, então a gente vai vir aqui e vai fazer uma classificação da primeira variável, de 1 a 6. E a segunda, a terceira daquelas que valem a pena. E gera um peso final. E aí a gente tem todo mundo e fala assim, ó, hoje na empresa nós temos tantas pessoas que estão num grupo de risco muito alto de sair da empresa. Porque imagina, a gente vai fazer a mesma coisa por tempo as pessoas estão dentro da casa, dentro de casa. Esse tempo da empresa, se acontecer uma coisa dessa, você fala assim, cara, eu tenho um peso aqui, eu tenho uma pessoa que está há 4 anos na empresa, dentro dessa faixa aqui, ela está com uma probabilidade de sair muito grande. Ela tá, como que tá as avaliações dela? Tá boa, tal? Puta, será que não compensa levar um papo com essa pessoa para ela não precisar sair porque a propensão dela sair é muito grande? Tá ficando claro o que eu tô querendo dizer? O ajuste que você consegue fazer dentro da empresa simplesmente olhando e fazendo toda a análise e aí sim você faz um dash decente. Porque um dash, cara, nada mais é que o pessoal adora ficar falando, né? Dash. Nossa, que legal, bacana. Mas para que ele serve? Ele serve para controle. Como fala um amigo meu, que é engenheiro de engenharia ele trabalha com uma das coisas que chama gestão de riscos extremos, que ele trabalha com algumas coisas complexas, enfim, aí, meios militares, gestão de risco complexo. Ele fala assim, o que você não mede, você não controla. E aí a pergunta que eu sempre faço para ele é, o que compensa medir? Porque não é tudo que compensa medir. Tem coisa que não tem relevância nenhuma fazer medida ou não. Então, de tudo isso daqui, o que vai compensar medir? O que compensa gastar esforço para ver e tomar uma ação em cima? Com essas brincadeiras todas aqui. Então, continuando, a nossa... vou fazer mais uma aqui. E aí eu vou fazer mais uma e vou criar uma variável lá na base para a gente ver como que é que eu estava falando para você. Então a gente está usando esses dois aqui. Opa, não é esse aqui. Vamos usar esses dois aqui, tá? Binário por binário, uma matriz 2, 2.
Então aqui, ó, isso aqui é estado, a gente vai pegar todo mundo aqui, tá? Vai colocar a partir daqui. Vou pegar a mesma classificação, colocar aqui, vou pegar o total, tá? Aqui. Ah, uma coisa para ver se você está acertando, eu vou falar uma coisa muito idiota, assim, parece que, nossa, que bobo e tal, mas geralmente são essas coisas que salvam a gente, que a gente não tá fazendo bobagem, tá? Os totais tem que estar sempre o mesmo. Então, para ver se você não perde número no meio do caminho, entendeu? É muito comum. Você vai fazendo na pressa, depois, virou automático por perder um número no meio do caminho. Aí, de repente, vira 200. Você fala, caramba, esqueci de somar alguém, deu tudo errado, né? Então, sempre olhou os totais, já método de conferência básico, assim. Aquela história, né? Quando eu via bons analistas, colegas bons analistas, não eram os caras que sabiam fazer as coisas mais extremas. Eles faziam os arroz com feijão muito, muito, muito bem feito, que você falava, caramba, que legal. Aí aqui, esse cara dividido por esse, tá? Não é porcentagem, é número desses números. Perfeito. Então aqui eu tenho ln. Não vai dar problema com nenhum. Dá pra ver. Não tem problema. Somente que esse cara aqui, mas esse aqui era o 100%, não me interessa. Total não me interessa, só as variáveis aqui. Então, é esses dois mesmo. Bola para frente. O information value, ele é esse cara menos esse cara aqui vezes o ajustado. Tuque. Somei os dois. Pergunta é, compensa usar? Até pela informação que a gente tem aqui. Parece que tá medianamente, né? Mas acho que. Aqui, ó. Beleza, compensa usar. Esse aqui ainda vira. Então, qual que é a ideia? Fazer para todo mundo. Depois que a gente faz para todo mundo, aqui, o que a gente vai construir? A gente vai construir isso daqui, ó. Então, primeiro, a gente vai olhar essas faixas de valores aqui, tá certo? E a gente está falando de tax rate lá, tá certo? Aí uma forma de fazer isso, vou vir na base de dados, aqui, é o seguinte. Então eu vou criar uma variável aqui chamada peso ordenado evento. Eu vou tentar uma coisa aqui, vou ver se dá certo direto. Eu acho que não, mas eu vou tentar. Não... Se não der, a gente faz mais conta, mas eu acho que... Ah, cadê? Aqui eu não ordenei? Ah, não, tá embaixo. Tá aqui. Agora sim. Eu tô na 10, né? Então aqui é 1, vai até a 10. Perfeito, fiz um PROC-Bzinho. Basicão, 10, 0. Eu acho que não vai rolar, mas vamos tentar. 0. Deixa eu ver. Não, não rolou. Tem que quebrar nas faixinhas mesmo. Aí, um jeito de fazer isso rápido. Não vai ter jeito, eu vou ter que criar primeiro uma variável faixa para depois pegar esse cara. Tinha um jeito
eu usava, mas dá tanto trabalho quanto. Você cria uma tabela auxiliar, fazendo de mais a menos, e aí você, putz, chega no mesmo lugar. Você pode fazer uma função C, né? É, Entre é, um e outro. você faz a função set e tem um outro jeito que você cria uma tabela auxiliar com relação àquela lá, Uhum. e criando as duas posições iniciais e finais, e ele fica variando. No final das contas, dá tanto trabalho quanto fazer a função C. Estava tentando pensar num jeito mais prático, digamos assim. Entendi. Quando você fala assim, ó, se esse cara aqui for, no caso, né, menor que 24, menor ou igual a 24, ele recebe 14 a 24. Se não, se esse cara for, aqui tem que ser ou, né? Vamos ver se eu ouço o primeiro. Ou. Se ele for 24. Não precisa. Se esse cara aqui for maior que 24. Ou ele for, esse cara aqui, for menor que 34. Opa! Esqueça que não dá para usar o setinho. Menor que igual a 34, ele recebe de 24 a 34. Deixa eu ver se ele vai pegar assim. Tá aqui. 24 a 34. Deixa eu ver se ele vai entender direitinho. Tem sempre os detalhezinhos, tem que ficar ajustando para conseguir fazer as coisas. Não é aqui, Lucas. É aqui, Lucas. Aí. Tudo bem. F4, F4, todo mundo. É o 10º. Deixa eu ver se ele pega. Pegou. Boa. Geral. 5. Então vamos ver se ele trouxe o lugar certo. Trouxe. Ufa. Tá trazendo. Então beleza. Vamos fazer a primeira coisa. Vamos fazer 2 ali e a gente já sabe o que tem que fazer. Então esse aqui vai ser o peso. Então isso aqui eu vou chamar de variável faixa rate pay. Beleza. Aqui, se esse cara for, agora, isso aqui, ele for maior que 34 até 44, a gente coloca de 34 a 44. Show de bola. Se não, de novo, abre parênteses, aqui a gente vai colocar de 34, 44, fecha parênteses, aqui, e aqui vai ser, coloquei a mesma coisa? Coloquei a mesma coisa, que eu sou uma anta, 44 a 54, certo? Certo. Então aqui, 44 até 54. Tá certo? E aqui ele vai até o 64, se esse cara for entre 54 até 64, fecha parênteses, você coloca 54 até 64, se não, a gente coloca
64 até 84, que era a última faixa. Acho que agora ele fechou aqui todo mundo. Deixa eu ver se dá certo. Não, eu inseri errado. Vamos lá. Vamos ver aqui. Esse C fecha aqui, esse ele abre aqui. Senão, se isso aqui acontecer, ele abre aqui. Esse aqui está fechado. Ele vai colocar esse, senão eu testo de novo. Coloco esse cara aqui. Beleza. O verde. Esse verde do primeiro C. Esse aqui é do segundo C. Terceiro C. Quarto C. Aham. Aqui tem uma mais, né? Aqui fechou esse. Já sei. Acho que vai dar pau de novo. Não, fechou. Aqui. Oi, saco. Deixa eu ver se ele pegou todo mundo aqui. Não pegou. Esquemia. Aqui tem E. Pegou. Foi. Percebe que eu não lembro todas as coisas mesmo. Quero que se... Aqui, vamos lá. Pesos. Rate. Aqui. Beleza. Então, aqui temos esse cara aqui. Tá? Agora... O que acontece aqui, ó? Aqui é mais fácil fazer do que lá, tá? Eu vou colocar o seguinte. Por que eu tô querendo dizer que é mais fácil? Só para você ver, ó. Eu vou chamar pesos posição. É porque aí é string, né? É só o PROC-V. É. E aí onde for erro é o outros. Vê? Esse cara. Aqui eu tenho, até aqui é 10 também. F4 fechou. 10, 0, pá, puf. Onde for erro, é porque não está na tabela. Então você coloca assim, ó. Se erro, se isso aqui for um erro, você manda ele colocar... A formulinha não entrou ali não, hein? Valeu. Aqui. Se erro, você pede para ele colocar... Qual que é o número do erro? Outros. É o outros, só que ele já tá mandando... Ele tá dando erro aqui, né? Tá. No 2. Ele é 2. Se for erro, a gente joga 2. Fechou. Pronto. Tuque. Aqui, filtro. Aqui, filtro. Pegou todo mundo. Pegou todo mundo. Então, 2. Você tem 150. Contagem 75, certo? Certo. 16 com 59, 75. Tá certo. Boa. Entendeu? Entendi. Feito, conferido. Show de bola. Tá. Agora eu vou fazer mais um aqui. E aí a missão do senhor para amanhã é fazer para todos os outros. Eu vou fazer o conceito desse aqui. Tá certo? Que a gente está fazendo. E a missão é para o senhor deixar tudo pronto. Aí o que acontece aqui, ó? A gente fez mais uma. Tem que fazer para todas as variáveis. E a gente vai... Qual que vai usar?
vai usar as variáveis que esse cara aqui ficar acima de 0,1. Tá. Quem ficar abaixo, você não vai nem usar. Então, vai fazer peso por estado. Pô, a mesma história, ó, bacaninha. Dá pra fazer um PROC-V, o que for outro, você coloca... não fiz o ordenar aqui, né, Lucas? Vamos fazer o ordenar aqui. Ordenar, cara. Ordena. A gente já sabe quem vai ser primeiro, quem vai ser segundo mesmo. Tá vendo? Esse aqui é o pior, esse aqui é o melhor. Aí a gente vai lá, mesma história. E aí aqui vai ser o peso por estado. Aqui vai ser PROC-V. A gente vai lá no estado do Cearão. Vem aqui. Vem aqui. Seleciona. F4. Coloca 10. Coloca 0. Fecha. 2. A maioria tem que ser 2 mesmo para esse cara, porque é 80 e tantos por cento. Se erro é outros. Se erro é 1. É verdade, não precisa, né, do... Se erro, ele vai ser aqui 1. Porque ele não está trazendo a classificação, já está trazendo o valor. Tá certo. Aí aqui, para fazer o feito conferido, quantidade de 2. A gente tem aqui é 275. Tá certo? Vamos lá ver quantidade de 2. 275. Fechou? Porra, bacana. Estamos fazendo a análise do jeito certo. Aí qual que é a ideia? Você vai encontrar todas as variáveis e falar, puta, isso aqui foi, não foi, isso aqui eu vou fazer, não vou fazer, e vai trazendo tudo por PROC-V aqui. Tá. No final, você cria uma variável de soma pesos. Certo? Certo. E faz uma soma. E vai somar todo mundo. Tá legal? Beleza. E aí você vai ver que quem vai ser pior ou melhor. Como que a gente faz isso? A gente abre uma planilha nova, vai lá inserir, tabela dinâmica, vem aqui na base de dados, pega todo mundo que tá aqui, tá ok, botão direito, velho mantra, só tá, vem aqui, pega a última variável que você vai ter colocado, variável pesos, você vê quais os pesos que você tem, qual a faixa de peso, sensacional, você já tem aonde que o menor peso e o melhor peso, aqui, tá vendo? E aí a gente faz até uma classificação, já vê aqui, ó, vamos ver quantas pessoas tem. Então a gente tem muita gente no peso 12. Caramba, é o que mais tem. Tá vendo? Aqui. E aqui já dá para fazer também, então, a velha frequência relativa. Aqui, você tem 50% da base em cima desses 3 variáveis. Você tem que fazer as outras, evidentemente. Porque fazendo as outras, esses caras aqui podem começar a mudar. Entendeu? Sabe, esse cara aqui, enfim. Mas, pelo que a gente tem agora, a gente tem que... Aí o que acontece aqui? Então você fala assim, tá, aí a próxima pergunta é o seguinte, daqueles que vocês que estão empregados, quem tem peso 12? Você concorda? Porque quem foi embora morreu, né? Já foi, você não tem o que fazer, certo? Mas daqueles que estão empregados, quem tem peso 12? Aí que é o problema, ou seja, quem é 0? Quantas pessoas você tem? Você tem 50% da base nessa situação, por enquanto. Tá. Entendi qual é a ideia. Entendeu? E aí você fala assim, puxa, vamos pegar essa galera e vamos... Porque é muita gente, você está falando de metade 50% das pessoas empregadas até agora, né, meu amigo? Né? Se todo mundo começar nos próximos anos ficar desmotivado... Porque aí aqui você já fica entrando, já vai estar entrando... Depois tem que avaliar se o cara está desmotivado ou não, se vai entrar. Ou seja, todos os fatores que você colocou lá, você já vai colocar e falar assim, meu, eu tô com um problemão na minha empresa. Porque
a maioria, eu tenho 50% da galera que tem, nesses três casos que a gente está avaliando, 50% da galera que está aqui, comigo aqui, eu tenho uma alta probabilidade de eles irem embora. A chance dos caras irem embora está muito grande. E aí, empresa se faz por pessoas, né? Tirando as fábricas da Coca-Cola, que é praticamente tudo automatizado, você precisa de gente para funcionar. Sacou onde precisa chegar? Então, Perfeito. recapitulando, faz Amor. esse WOE para todas as variáveis que a gente fez cálculos iniciais, tá certo? Não precisa copiar a tabela dinâmica, não, bobagem. Copia somente esses dois valores aqui. O restante, você vai colocando debaixo do outro e seguindo, fazendo, entendeu? As continhas. Entendi. E vai usar quem? Quem esse cara aqui for maior que 0.1. Aí você usa esses valores, quem for maior que 0.1 e vai embora, fazendo. Todos os outros aqui, eu acho que a gente não fez mais agrupamentos. Então tem o feminino e masculino, tá certo? Que a gente não vai ver se o IV vai. Sempre analisa. Puta, o IV foi relevante? Foi, então faz. Não foi? Não faz. Simples assim. Aí aqui os divorciados, estado civil. Essa mesma coisa aqui. Sempre faz o IV e vê se vale a pena ou não. Aqui você tem latino ou não. Aqui você tem o motivo de saída por posição. Tá, esse é um que ele só vai valer se o cara saiu, né? Perdão, não compreendi. Esse daí. Opa, será que. Ah, tô. Esse daí é um que só vai valer se o cara saiu, né? Então talvez ele não explique a variável dependente. Ah, é verdade. É verdade. Esquece. Essa daqui você não faz. Verdade. Nossa, eu fui na inércia, sem pensar. Tá, você tem razão. Essa aqui não precisa. Tá? Porque não tem como classificar, porque não existe. Então essa daqui não. Isso só foi só pra gente ver como que era essa taxa aqui. Pra gente saber que mudança de posição até compreende, mas o cara tá infeliz no lugar é foda, né? É complicado. Depois, esse daqui, beleza, dá pra fazer. Isso aqui é raça que descende, só coisa de americano mesmo. Mas enfim. Se a gente for pensar nisso aqui no Brasil, ninguém trabalha, né? Ninguém, puta, assim. Qual que é a sua raça? Não sei, tem 75. Escolhe aí, tem onde você quiser. Todos os lugares do mundo tá resultando aqui. Né? Até qual geração você quer? Serve até bisavô? Até bisavô tem 15. Meu avô teve não sei quantos filhos. Você até quer a bagunça, né? Não tem como. Aquelas coisas, isso é coisa só de americano. Aí aqui, esse aqui também não dá para fazer. Certo. Por departamento dá. Legal. Esse dá, né? E um que é legal fazer é esse cara aqui. Gerente. Tá. Esse vai dar um trabalhinho. Esse aqui é gerente, tá certo? Você vai começar a perceber que quando você tem muitos casos, muitos bins, muitas classificações, o LN começa a ficar bem insignificante. O IV de cada grupo começa a ficar muito insignificante. E aí, de repente, dá para agrupar em um só ou em dois. Mas como se não der, como não precisa, como fala, fazer muita conta, e é só por PROC V, ele faz rapidão, né, no final das contas, os casos. Mas é legal analisar essa tabela, falar assim, poxa, olha só, esses caras aqui já tá bem fraquinho que eu tenho de proporção para eles, já tá bem, o cálculo tá mostrando quase nada. Você vai perceber, em quem se concentra nesses dois aqui. Fonte de recrutamento, eu acho bacana fazer também, vai acontecer a mesma coisa que lá, porque é a história, né? A gente viu que tem bastante gente aqui, o que vem principalmente desse aqui, Referral, aqui em esse é o bom. Referral. Esse é o bom, cadê qual que é o ruim mesmo? Era horrível. Tá vendo aqui, ó, Diversity Job Fair, esse cara aqui, ele é ruim, o Networks do Google, ele é ruim, tá certo? Esse aqui também é ruim. Isso vai ser legal. E a gente vai entender o porquê que tem uma variável binária lá na base. Sim. Isso aqui explica
o porquê esses caras têm esta variável binária Que é o de aqui. o cara veio de from diversity job fair de isso aí. Exatamente. E ele coloca como 0,1. Aí, Felipe, uma coisa interessante. Não, depois eu falo. É que depois que fizer todas as análises, esses números começam a fazer sentido. Uhum. Esse aqui começa a fazer sentido. Tá? Por que que eles fizeram essas classificações para essas variáveis aqui, utilizando inclusive essa, e essa aqui como variável resposta, e as outras coisas não tem? Entendeu? Porque tipo, quando a gente faz o estudo das variáveis, a gente vai chegar na conclusão, evidentemente, que essas daqui vão ser aquelas que mais vão influenciar na sua tomada de decisão. Mas a gente vai construindo. Onde eu estava? Aqui nas iniciais. Então a gente tem esse cara aqui. Aí a gente tem esse score performance. Mesma coisa, legal fazer. Para ver o que rola. Depois, fonte de recrutamento, score performance. Tá, vamos lá. Satisfação. Eu acho que é uma boa fazer. Tá. Para ver se ele traz alguma coisa. Contagem de projetos especiais, a gente vai perceber que não vai ter relação nenhuma. Esse cara aqui é fundamental fazer. Desculpa, esse é o tempo de entrada. Isso, esse cara é fundamental fazer, tá certo? Mas não, aqui eu só tô trabalhando para quem saiu da empresa. Mas aqui, ó, a gente tá trabalhando para quem para as duas coisas. Legal. Entendeu? Ou seja, a gente tem a contagem de tempo de casa do cara e saiu e ficou nessa contagem de tempo. Então, isso aqui é puta merda. Esse cara aqui é legal. Fazer o IV desse amigo. Porque ele... Deixa eu salvar, porque já tô começando a dar no memória. Porque ele é uma das variáveis que sempre se pergunta, mas tempo de casa, será que tem relação? Aí você já consegue ver lá, e se tiver, puta, já joga os pesos. O único detalhe é que é um monte de if, né? Um monte de condicional aqui para conseguir. De repente, se você faz a hora que você fizer o IV, a hora que você faz o IVzinho lá, você cai numa mesma ideia que a gente tinha caído lá no primeiro daquela faixa de valor. Ou seja, quer pegar o último e juntar e fazer uma aglutinação. Então, de repente... 78, 83 para frente ali, né? Vamos fazer aqui, ó. Tô querendo dizer para você o seguinte, ó. Vou fazer esse cara aqui, depois esse cara aqui acho que é o último lá. Deixa eu enganar. Vamos fazer aqui, ó. Isso dividido por esse aqui. Pronto. Vou fazer já aqui. A gente já vai ter já a informação agora. O filho. Já vamos ver que vai dar pau. Como que a gente sabe que dá pau? Tá vendo aqui? Aqui, esses caras que a gente vai ter que fazer ajuste, por exemplo, eles são caras que vão dar pau. Sim. Inclusive, por isso que eu estava pensando em somar todos eles. Fazer um grupo a partir dali do 72, que é o último zero. Boa. Boa. Olha só, aqui foi feito, aqui a gente não coloca esse cara aqui, não coloca em porcentagem, coloca esse valor, tira esse cara daqui, pega esse cara aqui e faz ln disso aqui. Caramba, teclado de... Ó. A partir, cara, ele vai aumentando, aquele cai de novo, aquele aumenta de novo.
que ele cai de novo. Mas esse problema tá até lá em cima, né? Se você pensar, o primeiro é menos 99, o terceiro é 2,88. Aí ele já tem uma não linearidade. Exato. Ou seja, o que ele está mostrando para a gente é o seguinte: o tempo de casa não se comporta como preço. Né? O tempo de casa não vai se comportar como preço. É isso que ele está querendo dizer para a gente. Então, esses caras aqui, simplesmente, como aqui já tem pouco para. Enfim, você pode calcular, dá para fazer aquela história que eu falei para você, né? Calculo ajustado, não tem problema. Mais 0,5. Mais 0,5. Mais 0,5. Aqui. Então eu coloco aqui. Eu fiz. Peraí. Ah, tá. É que a gente estava fazendo aqui, né? Quando eu falei para fazer o ajuste, eu mostrei para fazer o ajuste a partir daqui, né? Esse é o detalhe. Não vai fazer lá ou fazer aqui, não vai ter grandes mudanças significativas. Vou fazer a continha depois. Aqui. O teclado. Teclado de laptop, cara, é muito chato. Pronto. Esse ajuste que eu estou fazendo aqui, eu prefiro fazer nos números puros, tá? Lá no texto que eu coloquei para você, eu fiz. Gente, você vai travar tudo, Excel? Ajuda nós. Nossa. O que acontece? Um dos lugares que você pode fazer o ajuste é já direto nessa continha aqui. Tá certo? Você pode somar 0,5 e você vai perceber que você vai chegar em valores muito similares que a gente estava chegando, não faz diferença. Tá certo? Show. Tá? Onde você fizer o ajuste vai funcionar aqui. Não tem, nossa, diferenças absurdas. Não, bobagem. É igual, abre parênteses, esse cara, menos esse cara aqui, fecha parênteses, tá? Vezes o vezes esse cara aqui. Beleza. Aí vamos somar. Tá vendo aqui? Uhum. Esse valor absurdo. Se esse valor fica como fala? De 0 para cima e acima de meio já deu problema, o que a gente tem não é que, puta, então essa variável. Não, a questão é, o seguinte: para uma regressão linear. logística binária, esse tipo de classificação não faz sentido. Tá. Essa é a questão. Isso aqui não faz sentido para uma binária. Tá certo? É isso que está querendo mostrar isso daqui para gente. Entretanto, nada impede para binário que a gente utilize, nada impede que a gente utilize isso daqui como classificação. Tá. Não tem impedimento nenhum. E aí, o que a gente pode fazer? Isso, ó, já dava para ver que não segue a binária pelo seguinte, cara. Quando segue a binária, você tem isso aqui acontecendo, ó. Tá vendo? Até próximo às últimas classes é linear. Depois que ele quebra.
Porque as últimas classes tem pouca coisa, então você acaba juntando. Mas ele vem com uma linearidade, tá vendo? Ó, era menor, vem indo, aumentando, 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 de repente quebrou. Quebrou porque aqui tem pouca gente. Não tem aqui essa bagunça. Ah, é muito pequeno, aí menos 2, menos meio, menos 3, menos 0,8, sabe assim, tá muito volátil. Sim. Entendeu? Quando você tem já binária, isso daqui já vem numa crescente, assim, com uma tranquilidade, bonitinha, ele já melhor, né? Mas nada impede que a gente faça uma classificação. E a classificação, ela é a seguinte, só para você ter uma ideia. A gente pode fazer assim, ó. Igual. Primeiro, a gente pode juntar pessoas. O que é juntar pessoas? Essas pessoas aqui, que tem muito pouco, por exemplo, aqui você tem 23 desses caras aqui, e aqui tem pouquíssima gente. Então, no total aqui você tem 24 pessoas. Você pode ir até 71. É o primeiro ponto. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Aqui tem 23. Então, 11 mais 23, 34. Tem continuado no soma. 207. Beleza? E aqui só somar mais um, então 2. Então essa soma dá isso daqui. Esse outro restante de coisa vai embora. Então todo mundo aqui desaparece. Delete. Tá? Aí o que que acontece? Agora, bicho, ele vai travar. Memória cheia. Isso aqui é igual a soma. Abre. Opa, soma não. É ordem interna desse cara aqui. Pá, fechou. Pronto. Aí o que acontece? Esse ordenamento aqui, a gente sabe que quanto maior, pior, né? É isso que a gente está vendo aqui. Para montar essa linearidade do jeito que a gente quer, dados, vamos lá, se o Excel vai. Deixa eu ver se ele faz um negócio aqui para mim, não sei. Apagar isso aqui. Opa, não. Eu vou tentar ordenar aqui. Trouxe. Show de bola. Então a gente sabe o seguinte, por exemplo, que o maior problema em tempo de casa, tá certo? É de 12 a 17 meses. Olha que interessante. Quem está entre 12 a 17 meses é o que tem maior problema, segundo essa classificação que nós fizemos, evidentemente. Tá certo? E aí a gente observa isso aqui até nesses valores. Por quê? Você tem 19 pessoas, sendo que 17 já não estão mais. A mesma coisa aqui. Tá vendo? Então, segundo maior. Tá perfeito. Aí a gente pode pegar isso daqui agora e fazer uma classificação lá. Então faz os ifs da vida e faz a classificação lá para esse cara. Então a gente já vai ter esse peso de casa aqui. Só que o que é importante deixar claro, isso aqui não segue uma linearidade, ou seja, do menor número por maior número, porque não vai dar um bom ajuste para uma regressão logística binomial, porque quando você tem uma regressão logística binomial, esses caras aqui já começam a ficar ajustados sempre do menor para o maior. Isso geralmente acontece quando você tem faixa de preço. Comportamento para tempo de casa é diferente, mas isso não impede, como eu falei, que a gente faça essa ordenação, porque esse tempo de casa aqui necessariamente não precisa ser linear como o preço. Show de bola. Show de bola. Aí todo mundo lá faz uma soma,
para ver como que ficam as pessoas. E aí você tem, digamos assim, um score de propensão para aquele que a pessoa pode sair da empresa ou não. E aí, onde eu quero chegar, no final, você pode, a gente pode chegar, quando fizer isso, a gente faz tudo bonitinho, chega lá no final e monta uma coisa da seguinte forma: ver quais são as faixas de pesos aqui, né, de maiores pesos, onde você tem mais propensão e você tem um estudo para esse cara, como se tivesse um mapa de calor, entendeu? Tem uma mapinha de calor, onde você tem mais problema para menos problemas, tem que agir, onde tem que não pode agir, onde você vai agir com as pessoas. E aí você começa a fazer, e aí sim, com isso feito, aí amanhã a gente vai, aí você me apresenta isso daí amanhã, a gente vai fazer, entender o que é o teste aqui quadrado em cima da estatística aqui quadrada, que eu fiz até uma simulação, algumas coisas, um simuladorzinho para a gente ver. E com tudo isso feito, a gente vai falar assim, tá, agora quais variáveis realmente vale a pena? Quais tem um IV bacana? Quais tem um coeficiente de correlação bacana aqui? Ah, sim, e aí falta o R quadrado que dá para fazer com duas variáveis que eu estava fazendo lá. E a gente fecha tudo isso, e aí você tem uma coisa robusta para fazer um dash com as variáveis que realmente importa, e ainda levantando um estudo de caso final. Falando assim, cara, tem que tomar ações aqui, tem que tomar ações lá, e aí faz toda uma apresentação bacaninha com relação a isso. Fechado. Tá vendo como que é fazer análise e o trampo que dá? É trabalhoso mesmo. Não é. Mas tem bons resultados, consegue tirar muita coisa. Uma coisa dessa daqui, cara, em geral o que acontece é você vai faseando. Quando você está numa empresa, faseando é assim, você faz até faz um determinado estudo, faz uma apresentação, mostra e coloca o próximo passo, entendeu? Estamos aqui, entendeu? Aí você faz de novo, mostra, porque daí você vai montando um projeto até chegar num ponto que ele está robusto, sabe assim? E vai acontecendo. Sim. Então você vai faseando, né? Você vai, toda semana você vai mostrando um pouco, mostrando um pouco, mostrando um pouco. E dá para tirar coisa pra caramba. É uma base de dados de RH e nada mais, cara. Dá pra... É muito bom, né, cara? Dá para tirar muita informação. Muita, dá pra tirar informação pra caramba.